Pronto, estão retomando. O Instagram não estava permitindo nem que eu entrasse. Ou tem muito vídeo ao vivo. Ah lá, obrigada por estar retornando. Sandra, oi Sandra, tudo bem? Liane, muito obrigada. Ah lá, o Ricardo. Já pediu, vou começar, vamos tentar com o Ricardo. Ricardo é o marido da Ana, vamos ver se a conexão aqui melhora. Conectando. Oi, Ana! Oi, entre pelo do Ricardo, gente. É, melhor. Pode Porque ser? pode Então, ser, mas eu tô claro. pelo Insta dele, tá? Tava travando muito. E tanto que assim, eu não tô conseguindo, não tava conseguindo nem entrar ao vivo mais. Então, é ruim entrar pelo do Ricardo? Ou Não, quer tá ótimo. Pode entrar, pode. o Tá piu-piu? ótimo. Vai lá. E essa Ah, boneca linda aí? olha, a Tia Neia tá saudade. Oi, Quem foi a Neia! primeira pessoa que viu os cabelinhos desse aqui? Coisa linda Tia Neia, gente. Tia Neia viu os cabelinhos da Ana Luísa saindo, assim, ó. demais. Ó, agora você vai lá com o papai, que ele vai ler um livrinho pra você, tá bom? Do Piu-Piu, pode ser. Combinado? Dá tchau pro pessoal lá, ó. Tchau. Falei, eu vou lá ler o Beijo. livrinho. Pronto. Pra mamãe poder conversar aqui, tá bom? Leva lá pro papai, por favor. Aí. Pronto. Tchau. Oi. Não veio. Que linda, ela tá fofa, Ana. Ah, ela tá demais. O tempo passa muito rápido, é implacável, né? Muito, muito. Então vamos lá, não vamos perder tempo Vamos não. lá, gente. Ó, aqui, essa mocinha aqui deu tempo já de rabiscar tudo o meu papelzinho que eu escrevi. Ah, e sem contar que a Ana é uma das pessoas mais organizadas que eu conheço também, com a rotina, com os afazeres dela. Mas sabe por quê? Depois que a gente fica grávido, gente, o tic-tac já não funciona mais como antes, né? Não é verdade? Eu vivo contando essa historinha. Então, assim, se a gente não escreve, a gente fica assim, nossa, o que que eu tinha pensado mesmo? O que que eu tinha para fazer mesmo? E quando a gente escreve, a gente consegue visualizar e até que quando a gente põe no Deu uma papel, travadinha. Espero que seja só essa. oi, oi, oi. Oi. Aí. Quando a gente põe no papel, uma que ajuda a gente a se organizar e a lembrar, e porque é uma sensação tão gostosa quando você faz um tique, ó, esse aqui eu cumpri, esse aqui eu fiz, esse aqui deu certo, não, esse aqui não deu certo, mas eu vou realocar para um outro dia ou para uma semana. Então facilita a vida, né? Eu falo muito que eu sou muito prática, eu gosto de coisas para facilidade da vida. E hoje em dia, com a modernidade, com tanto de coisas que a gente tem para fazer, casa, trabalho, marido, e tempo de qualidade, e filho, a gente precisa ter algo que nos auxilie, né? E no meu Verdade. caso, essa organização de planner, que nada mais é que um papel que tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, me ajuda muito a lembrar e distribuir para a gente não ficar um dia sobrecarregado, um outro dia meio ocioso. Eu consigo distribuir as tarefas que eu preciso fazer. São Muito bastantes. legal. Então vamos lá, Ana. Começa se apresentando para a galera. Vamos lá. Eu sou Ana Laura, mamãe da Ana Luísa, sou esposa do Ricardo. Tenho um Instagram chamado Eu Mãe Informa, que começou na gestação, né? Começou sem querer. Eu odiava ouvir minha voz, eu odiava eu nas fotos. Eu falava, gente, esse negócio não é pra mim. Mas com o incentivo de uma amiga minha que é blogueira daqui de Marília, a Maju, falou: Ana, não tem gente grávida, Ana, e você é super fitness, e vamos, e vamos. Comecei a mostrar um pouquinho da minha vida, tanto no trabalho, no dia a dia, em casa, durante a minha gestação, como é que foi. E graças a Deus ela foi muito tranquila, mostrava as dificuldades, mostrava as facilidades, mostrei como eu levei a gestação, e depois fui, aí acabei me desinibindo aqui no tal do Instagram, e continuei, e eu vi que Deus me usa através do Instagram para plantar algumas sementinhas, para tocar em alguns assuntos que pode ajudar algumas mulheres, né? Ou através de uma foto, ou através de uma frase, ou através de uma indicação de livro, ou às vezes mostrando eu malhando. Esses dias mesmo, essa semana, a minha irmã mandou, a minha própria irmã falou assim: Laura, você me incentiva, eu preciso voltar a malhar. Já recebi diversos depoimentos, então assim, acabo usando hoje em dia o Instagram para ajudar mudar uma chavinha. Sabe quando muda a chavinha assim, nossa,
talvez eu precisava começar a fazer isso também. Nossa, olha que legal que ela falou. Do mesmo jeito que eu tenho várias pessoas que eu sigo no Instagram que me ajudam a mudar a chavinha, me ajudam a repensar, me ajuda a subir as escadinhas para um objetivo de crescimento e não um objetivo de estagnação, né? Um objetivo que deixa a gente para baixo. Então, é o que eu tento fazer hoje em dia através do meu Instagram. Linda. Bom, Vamos além lá. do Instagram, né? Eu É. sou dentista. Sou dentista, faço aniversário, gente, terça-feira, 35 anos. Uhul! Já da Cutis, faz 4 meses. Quem me acompanha aí é uma super conquista, nunca cuidei. 35 anos, pois é, daqui pra frente, cuidadosa. E agora Tá vendo? começa, Nunca é né? tarde pra começar, né? Começa. Eu postei sobre isso hoje. A gente fala assim, ah, mas eu já tenho 30 anos, ah, mas eu já tenho 40. Você ainda tem tempo. Para o que você quiser, você ainda tem tempo na vida. Ó, que Pode legal. acreditar, é só querer. Uau, muito legal, Ana. Então vamos lá, Ana. Vamos começar falando do quê? O que você quer começar a falar? Ó, eu coloquei aqui como número um, isso que a gente já começou a falar agora há pouco. Que a gente não dá conta de tudo, gente. Nós, mulheres, a gente não tem que dar conta de tudo. A gente não dá conta de tudo. Vou dar um exemplo meu. Porque muitas mulheres falam assim, Ana, eu não sei, você faz isso, faz aquilo, faz isso. Eu falo, gente, com certeza eu faço tudo isso, mas tem alguma coisa que eu não faço. Por exemplo, a minha casa não tá sempre um brinco, não tá sempre brilhando. Eu não sou a doida da faxina, eu prefiro fazer outras coisas ao invés da faxina. Eu, por exemplo, não cozinho. Eu optei em comprar comida pronta para poder facilitar e eu ter. Então, eu falo que são coisas de prioridades. A gente não vai dar conta de tudo, gente, esquece isso. Mas a gente precisa colocar na nossa listinha quais são as prioridades, né? Quem precisa estar no topo? Se é alguém ou se é algum a fazer, né? E depois, e depois, e depois. E lá no finzinho da lista, não tem problema você não dar conta disso, né? Então, a gente só precisa parar para pensar o que é importante na minha vida, o que eu preciso fazer. E quando eu falo de o que é importante fazer, isso eu pensei muito na minha gestação, né? O que eu queria ser, como eu queria ser depois que minha filha saísse da barriga. Então, eu não queria ser uma mãe que vivia de coque, eu não queria ser uma mãe, eu, tá? Ana Laura, gente que eram os meus pensamentos, que vivesse de pijama, eu não queria ser uma mãe que ficasse reclamando de tudo. Então, quando a gente para pensar o que eu quero ser, a gente consegue refletir em algumas coisas e isso atrai coisas para a gente conseguir conquistá-las. Né? Então, quando eu falei assim, eu não quero prender o cabelo, eu não quero ficar o dia inteiro de pijama, eu não quero ficar reclamando, isso fez com que eu realizasse. Porque se a gente deixar a vida acontecer, se a gente deixar a vida levar, sei lá, nem pensei nisso, gente, a É. gente não realiza algumas coisas. E aí depois olhar para trás, a gente fala assim, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. E claro, eu tenho muitas coisas que poderia ter feito diferente, né? Mas eu não me arrependo de nada delas. Por quê? Naquele momento que eu estava lá no passado, eu já tinha pensado o que eu quero fazer. E aí é onde a gente se remete, que a gente não consegue dar conta de tudo. Sim. Então eu pensei o que eu queria fazer e eu tinha certeza que algumas coisas eu não ia conseguir fazer e ficou no passado. E aí quando a gente vai tendo, né, o filho vai crescendo, vai ficando mais fácil, né, a gente vai ficando mais relax, aí a gente vai dando conta de outras coisinhas, né? E quando a gente fala em prioridade, gente, foi até uma coisa que eu escrevi aqui, autocuidado. A mãe precisa estar bem, né? Não é porque ela é mãe que ela tem que estar jogada, que ela tem que estar com o filho o dia inteiro. Não, ela precisa estar bem. Quando a mãe está bem, o resto tudo vai estar bem. Então, assim, você precisa ouvir o teu coração, você precisa sentir e você precisa conversar com a tua rede de apoio, se você tiver, ou com o teu marido, com quem for ao seu redor e falar, tipo, se você estiver sentindo necessidade de dormir, você precisa expressar isso. Se você estiver sentindo necessidade, tipo, eu não tô mais me reconhecendo no espelho, eu tô sentindo falta da minha maquiagem, eu tô sentindo falta da minha academia, tô sentindo falta, sei lá, de uma comidinha.
A mãe precisa expressar isso e ir atrás disso. Não é porque o filho nasceu que ela tem que se esquecer, pelo contrário. Ela tem que se achar como mãe, tem que continuar fazendo muitas coisas que ela fazia, que satisfaz ela, porque a mãe estando bem, eu acredito que todo o resto flui bem. Ela vai cuidar do filho bem, ela vai cuidar da casa bem, ela vai cuidar do marido bem, ela vai trabalhar feliz. Agora, se a mãe tiver mal, aí complica o negócio. Isso é E, interno, né, Ana? Isso é de oi? cada uma. Isso É é de cada um. interno, é de cada uma. Quando a Ana diz isso, não quer dizer que todas têm que sair correndo malhar, que todas têm que sair. Não, Cada uma não. ouça, né, aquilo que é importante e ela se encontre lá dentro, né? Dentro dela, ela se encontre e descubra algo, por exemplo, que fazia muito bem, que faz muito bem e que ela deixou de fazer por conta da Exato. maternidade. Tem coisas que nós precisamos respeitar um tempo, o bebê, né? A Exatamente. Ana vai falar um pouco disso, tem uma idade para voltar em algumas coisas. Mas quando Aham. a Ana fala que ela não queria ficar de pijama, muitas mulheres querem, gostam. E, gente, Aham. isso tá É a tudo tal da bem. prioridade. É o tal do Isso, ter. Se você quer isso, vai lá e faz. tá tudo Entendeu? bem. Eu dei um. Tá tudo ótimo, né? O que a gente não pode é continuar nisso, Com algo te incomodando ficar lá dentro. reclamando. E ficar reclamando, Isso. né? Ah, nossa, eu fico o dia inteiro de pijama. Ai, tá um saco ficar aqui em casa. Ai, eu não tenho mais liberdade. Ai, eu não tenho mais encontro com as minhas amigas. Se você tá reclamando de algo, a gente precisa se movimentar. Quer dizer que isso está te incomodando e a gente precisa se movimentar para fazer diferente. Porque só reclamar atrai coisas ruins. E isso não nos move. A gente precisa pensar em coisas boas. Resolução de problemas. Se tem algo que está te incomodando, como resolver isso? Vamos pensar positivo. Como que eu posso mudar isso? E cada um tem a sua prioridade. Ah, eu adoro ficar de pijama. Que nem esses dias eu conversei com a Rose. A Rose falou assim: ah, se deixar, eu gosto de ficar o dia inteiro de pijama. Eu falei: ah, eu já não gosto. E cada um tem um gosto, né? Que nem eu amo atividade física. Quem me segue sabe. Eu voltei à atividade física 21 dias após parto. Mas tem mulher que nunca fez atividade física e tá tudo certo. Se em algum dia ela decidir, ai, eu acho que eu preciso, eu acho que tá na hora, ou então começou a fazer sentido para mim, ah, eu quero me cuidar nisso, aí é onde eu falo que a gente tem que ter todo o pensamento positivo e agir para que isso aconteça, porque só ficar reclamando não leva a gente pro degrauzinho de baixo. É Quando a gente pensa positivo e se move para isso acontecer, leva a gente pro degrauzinho de cima, né? verdade, é Para verdade. subir. Então, tinha pensado nisso, de falar que a mulher precisa se colocar num patamar legal, ela precisa se colocar numa prioridade, né? Que é a questão do autocuidado, precisa, né? Nem sempre ela vai ser prioridade, nem sempre ela vai estar bem. Tem momentos, né, de altos e baixos aí, mas ela precisa lembrar que ela precisa se cuidar. Ela se cuidando, ela vai cuidar de todo o resto. E isso, às vezes, Ana, logo no pós-parto imediato, é muito difícil da gente É acordar isso difícil, na gente, né? é Isso difícil. leva um tempo, gente, tá? Ninguém tá falando pra você sair correndo com 20 É, dias. A Ana conseguiu com 21 porque já era um hábito, ela sentia falta, e dentro dela houve essa necessidade, certo? é, Agora, é. assim, o que a gente quer dizer, o que a Ana tá querendo mostrar é que, assim, não negligencie aquilo que tá sendo que é importante para você, e você acha que se você passar a fazer, ou você vai sentir que você está abandonando a sua criança, que você está dando importância para outras coisas. Nesse sentido, de que você também Né? precisa ser cuidada, né? Exatamente. A gente tem que entender que cada uma tem seu tempo, Isso. né? Tem gente que vai levar um ano, tem gente que vai levar 2 anos, tem gente que vai levar um mês. Cada uma tem seu tempo, né? O importante é a gente colocar objetivos e entender que só reclamar não adianta. A partir do momento que aquilo está incomodando. Olha lá, a mamãe está conversando com a tia Teia. Olha lá, tá bom? Teve gente que quis vir dar oi de novo, Oi, tá? gata. Linda. Na mamãe, tá bom? Vai lá. Dá um tchau, tchau. Pronto, já tá de pijaminha. Papai já vai lá, tá bom? Ai, desculpa, gente. O Imagina chorou. que Por exemplo, hoje, é que a Ana Luísa já tá, gente, com 1 ano e 8 já, né? Então a gente acaba fazendo algumas regalias aí. Mas, por exemplo,
Hoje eu trabalhei o dia todo, não vi ela, e hoje eu coloquei como prioridade passar um tempinho com meu marido. Então eu convidei ele para andar de bicicleta, eu e ele junto, como igual a gente fazia antigamente, antes da Ana Luísa nascer. E, por exemplo, eu não fiquei com ela, mas por que que eu planejei isso? Foi tudo bem pensadinho. Porque amanhã é feriado, eu vou ficar com ela o dia inteiro, sábado, domingo, então eu vou suprir essa necessidade. E algumas vezes a gente tem que pensar nisso, na questão relacionamento, né, Neia? Sim. Porque depois que a gente tem filho, gente, muda bastante coisa. Muda, a atenção muda, a participação do pai, a relação marido-mulher, né? E a gente tem que ficar se vigiando para isso. A Neia, né, amigona minha, presenciou um relato meu, né? E muitas vezes a gente chega no fundo do poço e se a gente não tomar alguns cuidados, a gente não consegue sair lá do fundo do poço. Esse fundo do poço, muita gente pode chegar e aí a gente que determina, né? Quando eu falo a gente, né, marido e mulher que determina se a gente quer ficar lá um dia, uma semana, um mês, um ano, né? Então, tem muitos desafios aí no pós-parto que acontece e a gente tem que tentar ver o lado positivo. Eu mesma, por exemplo, no meu relacionamento, já cheguei no fundo do poço. Hoje em dia, eu enxergo que a gente precisou passar por tudo aquilo porque depois aconteceu tanta mudança boa, mas tanta mudança de emprego, mudança de casa, mudança de relação, de conversa, eu e ele, de conseguir entender um pouquinho um do outro, né? Então, assim, eu tinha programado aqui de falar também de casamento, e até a Neia falou, Ana, precisa falar, porque realmente no pós-parto tem essa questão, né, da mulher estar cuidando do filho, e aí tem o marido, e aí tem marido que faz a parte dele, tem marido que não, tem marido que leva um tempo para começar a agir. E tudo isso não é fácil de lidar, né? Não é fácil e é mais um dos desafios que pode acontecer depois que a gente fica grávido e depois que o neném nasce, né? Todo conflito, na verdade, né, Ana, ele tem que trazer algum crescimento para nós. Tem gente que enxerga conflito como um fim. Não, eu briguei, terminei, briguei, separei, briguei, não quero mais saber. Mas quando a gente repensa e repensa o valor da família, a gente começa a se pegar em outros valores, né? A se atentar a outras coisas. Então, todo conflito, ele traz amadurecimento. Ele precisa trazer amadurecimento e mudança, né? Deveria trazer, né? Ele precisa, na verdade, é nós que precisamos Precisa enxergar assim, né? isso. Nós vamos enxergar todo desafio que a gente passa, toda dificuldade, todo conflito, como uma chance e uma possibilidade de mudança. Mas o que acontece às vezes? Quando você falou em fundo de poço, o que é muito comum? Pessoas ficarem lá, querer ficar no fundo de poço, dar por encerrado aquele assunto, cada um vai cuidar da sua vida e acabou. Né? É muito mais fácil, talvez, Ana, naquele momento, resolver aquele problema dessa forma. Para muitos é mais fácil isso mesmo. Né? Por isso que nós estamos aí no mundo que desfaz de tudo. Tudo desfaz. Tudo é muito fácil desfazer das coisas, né? Mas quando você opta e não ir pelo mais fácil, talvez nem pelo caminho mais fácil, mas ir pelo melhor caminho, pelo caminho correto, não é? A gente precisa repensar mesmo. Sim. Transformação vai ter. Desde a hora que a gente fica grávida, eu brinco falando sério, que o Tico e o Teco briga. Briga muito. Nasce, um se esconde, o outro fica caído lá na porta da maternidade. Quando um fala A, outro fala B. 10 anos que eles começam a se encontrar de novo, começam a querer conversar. Depois dos 3, ainda falta um tempo para mim, né? Eu já chego lá. Já eu chego lá. Porque é muita mudança. Muita, né? Você passa por mudanças hormonais muito sérias, coisas que você nunca experimentou na sua vida, principalmente quem é mãe de primeira viagem. Nunca experimentou tantas mudanças. E aí o bebê nasce, esses hormônios que estavam lá no pico, eles caem. E aí são outras mudanças. E aí que eu falo assim, ó, um filho pequeno, um bebê, é uma bênção. É a maior bênção que um casal, que uma mulher, que um homem pode ter. Maravilhoso, gente! Maravilhoso! É tudo. É tudo, é um presente, né? Já está escrito na Bíblia que os filhos são herança do Senhor. E é verdade. É um presente pra gente.
só passando pela maternidade para saber o que é isso, né? Esse Ah, misto de dor e amor, esse misto de grande e você se sentindo tão incapaz às vezes, mas tão valente, tão forte para superar e para passar por cima pelo seu bebê, pelo seu filho, pela pessoa de bem que você quer que ele se torne. Mas eu falo que a maior prova de amor de um casal é o primeiro ano de vida do bebê. Porque a mulher, ela tá numa fase hormonal, ela tá numa fase de ajustes, ela tá sem dormir, ela tá sem comer, ela tá com todos esses conflitos que nós vamos falar aqui, profissional, pessoal, da autoimagem, e é, ainda você tem o casamento para cuidar. é. Então, nessa hora, a gente precisa se cercar e o marido também entender e apoiar esse momento que a mulher passa, que não é fácil. Não. E também é questões do próprio nenê, né? Algumas vezes a gente tem que tomar decisões. Ah, dorme no bercinho, dorme do lado, amamenta a tal hora, ah, eu acordo, você acorda, eu faço isso. Tem muitas coisas que precisam decidir em casal, e aí é onde começam os pequenos conflitinhos, que é normal. E Normal. aí a gente. É normal o conflito, a gente vai ter pro resto da vida. Mas cada um, se a gente souber lidar com esses conflitos, é onde a gente consegue caminhar mais suave no passar dos dias, nesse pós-parto e tudo mais, né? Então, eu vivi isso, foi uma fase bem difícil assim pra gente, mas com muito crescimento, muito. Eu olho para trás, eu não me arrependo de nada que aconteceu. E isso eu acho que é importante, da gente não se arrepender, não guardar mágoa, perdoar mesmo tudo que já aconteceu, tudo que você já fez de errado e pensar no que a gente pode acertar e bola para frente, em No que todos nós os vamos quesitos. reconstruir daqui para frente, né, Ana? Sendo Exatamente. uma nova mulher, ele um novo homem, com uma família, né? A responsabilidade de educar e criar bem os nossos filhos, né? Essa parte de educar é até legal que você tocou, que é uma coisa que eu tenho feito bastante, Neia, que eu gosto bastante do assunto educação infantil, né? E eu tenho estudado bastante, e é engraçado porque a gente sempre tem, depois que a gente fica grávida, gente, é o momento da nossa vida que mais tem pitaco, né? Eu não sei, existe algum outro momento que mais a gente tem Não, é pitaco? esse. É Quando esse. a gente está grávida, a partir disso, se preparem, porque é quando mais a gente tem pitaco. E muitos pitacos que eu falo, gente, a palavra pitaco não me leve para o lado ruim, mas é onde mais as pessoas têm vontade de conversar com a gente. E muitas dessas conversas vêm e nos acrescenta realmente de avós, de tios, de irmãs, tudo. Mas eu acho que no momento que nós estamos, 2020, eu acho que nós estamos num momento que nós temos uma facilidade de acesso a conteúdos excelentes, tanto através de Instagram, de YouTube, Telegram, livros, profissionais, né, atendendo. Então, hoje em dia tem tutorial e tem e-book, né, tem um material muito grande. E eu falo que conhecimento nunca é demais. E eu tenho gostado cada vez mais de estudar sobre isso, porque não existe certo e errado. Eu aprendi isso. Até falei pro meu irmão teve nenê, né? E agora faz 3 semanas. Ah, que E, lindo! e ele falou assim, Laura, eu e minha irmã, né? Vocês são minhas irmãs, eu tenho muita afinidade com vocês, né? Vai falando. Aí a primeira coisa que eu falei pro meu irmão foi: não existe certo e o errado. Nós podemos falar para vocês qual que foi a nossa vivência, mas vocês precisam parar para pensar e ver se faz sentido para vocês, se faz parte da realidade de vocês, se vocês também gostariam de colocar em prática, né? Então, por isso que eu acho bastante interessante a gente estudar, que é onde a gente para pensar, para refletir, para depois a gente tomar uma decisão. Né? E muitas vezes a gente já acerta, muitas vezes a gente erra, aí tem um outro caminho, né? Eu mesmo estou no dilema até hoje de como fazer a Ana Luísa dormir a noite inteira. Já tentei várias coisas, leio, estudo, bate-papo com outras mães. Então, e a gente está tendo um pouquinho de dificuldade, ainda mais agora que nós mudamos de casa, mudou de caminho, teve algumas mudanças aí. Então, não existe certo e errado, mas eu acho que vale muito a pena ouvir vó, ouvir tia, ouvir irmã, e você ler também, estudar, né, da maneira que você achar melhor, e juntar tudo isso e ver o que mais faz sentido para você colocar como ação
com o teu filho, ou com o teu marido, ou, né, na sua casa aí. É porque é muito diferente, eu e a Ana, a gente estava conversando antes, é muito diferente, por exemplo, da forma que nós somos criados. O tempo era outro, a criação era outra, né? O mundo, ele caminhava de outra forma, ele se projetava de outra maneira, né? E hoje, você vê que tem, assim, profissionais especializados, tem material, como a Ana falou. Então, assim, gente, busca, mas respeita também a individualidade do seu filho. Às vezes, porque não existe uma receita mágica, é isso que a Ana está tentando dizer, né, Ana? Não tem uma receita, ó, faz isso que dá certo. Nós temos que ver a individualidade daquela criança, e nem todas são iguais. Ó, Não. um dedo não é igual ao outro, eu não sou igual a você, eu não sou igual a minha irmã, você não é igual a sua irmã, pode ser gêmeas, é diferente. Então, nós precisamos respeitar essa individualidade, né? E isso, sem dúvida, gente, o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo e as coisas precisam levar a gente para caminhar, para observar. Teve uma live aqui com a Por doutora. exemplo, nascemos, até a gente abrir os olhos, a gente demorava tipo um dia. Minha mãe, por exemplo, quando foi ver a Ana Luísa, falou assim: mas já tá de olho aberto? Eu falei, mãe, hoje em dia os nenês já praticamente nascem assim, ó. Ficava no escuro, a criança antes ficava no escuro, 7 dias de olho fechado, ela não abria mesmo, né? A mãe não lavava nem o cabelo, né? Não. 40 dias de lavar o cabelo. E Não era? você falou uma coisa muito engraçada, aliás, muito certa, que fala que o período que a gente mais ouve é quando a gente está grávida. Hoje eu estava conversando com uma paciente e é isso mesmo. As pessoas acham que a grávida é um bem público, que você pode vir, chegar nela e falar exatamente o que você quiser, não lembrando, não se atentando que aquela mulher está num estado emocional delicado mesmo. Então precisa ter muito cuidado com o que a gente fala para uma grávida. Você pode marcar para sempre, colocar medo nela, colocar grilos na cabeça dela que antes ela não tinha. E às vezes a sua intenção é de ajudar, mas nós temos que pensar que ela está no momento delicado. Como o seu tico-teco brigou quando você estava grávida, você esqueceu. E aí, às vezes, o povo sai falando, achando que pode falar assim. Então, isso é muito legal a Ana ter falado, porque nós temos que pensar 2 vezes, né, gente? Então, respeitar a individualidade, procurar estudar para saber como educar nossos filhos de forma melhor, mas seguir aquilo que o seu coração também fala, de acordo com a sua realidade, não é, Ana? E não se culpar, gente. Eu falo que se a gente acaba se culpando porque errou, porque tomou certa atitude, ou alguma coisa assim, tentar acalmar o coração, cada dia é um dia. Depois que a gente tem filho, a gente vai ter desafio pro resto da vida. Então eu já internalizei isso, né? Mesmo quando eu tiver 18 anos, o nosso desafio vai ser outro, porque vai começar a ir pra balada, vai começar a namorar, vai começar isso. Então a gente tem que viver um dia de cada vez. Cada um tem a sua crença, tem a sua religião aí, né? Se conectar com isso, pedir calma, depois que dorme, no outro dia é uma nova página em branco que você pode escrever, né? Que é até um assunto que eu queria falar, né? Da autorresponsabilidade. Cada um é responsável pela vida que tem. Se você está vivendo a vida agora e você está amando ela, parabéns. Você é a autora e você é responsável pela essa vida. Você construiu essa vida que você está sorridente, que está tudo beleza, que você não está reclamando. Claro, tem coisas ruins, tem, né? Mas está tudo bem ter coisa ruim, é normal. Agora, se você é uma pessoa nossa, vive reclamando que tudo está difícil, que joga a culpa nos outros e isso e aquilo, você tem que lembrar que você é responsável pela tua vida. Não adianta a gente culpar o outro, o marido, o vizinho, o chefe. Não adianta. Então, esse assunto da autorresponsabilidade, eu acho que é algo bacana, que eu sempre toco lá no Instagram também, né, de estar falando isso, da gente assumir o compromisso para nós. Né, de parar de esperar no outro, culpar o outro, dar desculpinhas de coisas que a gente pode fazer por causa que a gente está esperando no outro, né? Isso, na verdade, é algo que eu tenho feito na minha vida, tenho ainda bastante dificuldades, o cansaço faz eu dar uma desequilibrada,
a impaciência faz eu dar uma desequilibrada nisso, por exemplo. Eu tô falando tudo isso, gente, para vocês verem que eu não, apesar de eu mostrar muita coisa legal lá no Instagram e tal, tudo, a gente tem as nossas fragilidades também. Essa semana mesmo, por exemplo, né, eu postei, terça-feira foi um dia para mim que foi assim, o ó do Borogodó. Eu falei, gente, tá acontecendo comigo, né? E aí, quando a gente não tá produzindo, ou quando a gente fala alguma coisa, faz alguma coisa e a gente não gosta, ou porque a gente não tá conseguindo, sei lá, cumprir algum objetivo, a gente gosta de colocar a culpa no outro, né? E aí é onde a gente tem que jogar a responsabilidade para nós, né? Então, depois que a gente vira mãe, nós ficamos sobrecarregadas, gente. A gente fica super sobrecarregada. Mas não adianta ficar culpando o outro. Ah, porque ele não faz isso, ah, porque ele não faz aquilo, ah, porque isso, ah, porque aquilo. E sim, vamos falar assim, o que eu posso fazer? Será que eu posso sentar e conversar com fulano de tal? Será que eu posso mudar tal coisa? Será que eu preciso realmente fazer isso? Parar para pensar, jogar a responsabilidade para nós mesmos e ajustar algumas coisas para que tudo comece a fluir melhor. Não sei se consegui me explicar bem, né? Ia dar uma É isso melhorada aí no mesmo. negócio. Não, mas é isso mesmo. A partir do momento que eu penso assim também, Ana, que eu vou ficar colocando a minha. É igual pegar a minha felicidade e colocar na mão de outra pessoa e esperar que ela me faça feliz. Tá errado. A vida é minha, a responsável, ó, pela minha vida sou eu. Se eu não for batalhar pelo que eu quero, eu quero emagrecer, então eu vou ter que batalhar para emagrecer. Eu quero tal profissão, eu vou ter que estudar, correr atrás, me informar. Então, assim, eu não tenho que correr. É muito fácil se responsabilizar. A gente está numa sociedade que responsabiliza o governo, responsabiliza o presidente, responsabiliza o síndico, quer responsabilizar. Morre alguém, precisa pôr a culpa em alguém, tem uma dor, preciso pôr a culpa em algo. Muitas vezes, como você falou, terça-feira foi um dia difícil para você. Quem não passa por dia mal? Todo mundo chega uma hora que passa o dia mal. Só que dentro da nossa cabeça fica procurando um culpado. E às vezes, eu tô de TPM, é por isso. Às vezes, não, é por isso. E a gente, às vezes, a gente só é normal, gente normal, e que precisa respirar e aprender a buscar o autocontrole. Que é o autocontrole que vai determinar muitas coisas nessa vida. A partir do momento que você entende que o seu papel é seu, não é do outro, que a sua responsabilidade é sua e não é do outro, o negócio começa a caminhar. Você começa a escrever a sua história. Exatamente. É Então, bem vamos isso lá. mesmo. E Desculpa aí, passou. Essa pequenininha que tá uma moça já. Calma, tá lá pro quarto. Já ela veio aqui. A gente estava falando do tic-teco também, né, Neia? É outra coisa que eu escrevi aqui. Eu sou uma mãe super descolada. Eu sou uma mãe que eu não aguento ficar em casa. Isso vem de mim, gente. Não é tipo, Ana pós-maternidade. Não, isso aí vem já da minha infância. Sempre fui de acordar cedo, sempre fui do dia. E sempre achei que voltar ao trabalho e colocar a minha filha na escola estava tudo certo. E aí é onde a gente comprova por A mais B que realmente o tic-teco briga. Porque mesmo eu sendo descolada, por exemplo, e achando que estava tudo certo, foi momentos difíceis assim de decidir, né? Então, eu tô dando esse exemplo também da escola e do voltar ao trabalho, que tinha vez que eu estava super feliz com a minha decisão e tinha vez que eu falava, gente, será que eu tô fazendo certo? Mas eu tô ficando sem minha filha. Mas e será isso mesmo, né? Então, assim, uma mensagem que eu queria passar sobre isso é que tudo bem, de vez em quando tá tudo certo e de vez em quando não tá tudo certo. Tudo bem, né? Então, quando você toma alguma atitude, por isso que eu falo que a gente tem que estudar, tem que conversar com o marido, tomar decisão junto, gente, é importantíssimo no relacionamento, no casal. Hoje mesmo eu estava pedalando com o Ricardo e eu soltei assim para ele, falei, Ricardo, a gente precisa conversar sobre aplicativos e joguinhos para Ana Luísa. Por quê? Estou começando a pensar em ver se vale a pena já ela fazer alguns joguinhos para, né, e tal, não sei. Mas ainda não consegui decidir. E aí eu preciso dividir isso com meu marido. Que aí é onde a gente tira o peso total da mulher. A gente divide isso com alguém.
E aí, quando a decisão é tomada, ela fica mais leve, né? Então, por exemplo, eu estava super leve que eu ia voltar a trabalhar e colocar minha filha na escola. E em vários momentinhos eu tive assim, nossa, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz a coisa certa? E o negócio é não se massacrar, não se jogar para baixo, não se arrepender, né? A gente tem que sempre que pensar, muita gente, muita, né? E acho que foi o tema que eu mais recebi no meu Instagram, foi sobre escola. Mães inseguras em colocar os filhos na escola. E eu falava assim, ó, tudo bem se ele ficar em casa, tudo bem se a avó cuidar, tudo bem se você contratar alguém para cuidar, tudo bem de ir para a escola. Você tem que ver o que faz sentido para você, né? E eu falava assim, ó, eu, quando eu coloquei no nome da escola, achei que estava tudo certo e de vez em quando dava uns tilt. Quando ela começou a ficar doente, por exemplo, eu falei, eu vou tirar ela da escola, né? E tá tudo bem. E aí, quando a gente compartilha isso com alguém, a gente tira o peso, né? Porque mesmo sendo confortável para o coração a decisão, pode ser que em algum momento a gente tenha dúvida daquilo que a gente decidiu. Ah, eu faço cama compartilhada ou não? Ah, eu dou chupeta ou não? Ah, eu dou mamadeira? Ah, eu dou leite X? Ah, eu deixo brincar, eu deixo na TV ou não, né? Esses dias mesmo aqui no Instagram, uma conhecida minha falou assim: me sinto tão culpada em deixar minha filha agora na quarentena por muito tempo na TV. Eu falei: não se sinta culpada, é um momento e isso vai passar, né? E as mães se culpam muito. É o que eu mais vejo, assim, de pessoas conversando comigo. Ah, eu queria fazer diferente. Então faça, você é capaz. Você é capaz. Se você quer fazer diferente, faça diferente, não se culpe. É, esse não se culpar é para tanta coisa, né, Ana? Eu até falo assim, nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um coque e nasce a culpa bem aqui, ó. Fungando no nosso ouvido. Tudo que acontecer com aquela vida daquele bebê, a partir daquele dia, a gente toma como culpa nossa, né? Se ele chorar de dor, é porque eu comi alguma coisa, passou no meu leite. E se eu não amamentei, é porque eu não amamentei. Se eu amamentei, é porque eu amamentei. Então, assim, nós precisamos entender que o bebê, ele é uma vida, ele é uma pessoa. Eu sou a mãe desse bebê. Eu sou responsável pela vida dele enquanto ele é incapaz. Mas que tem coisa, gente, que está ao redor que eu também não tenho controle. A gente não tem o controle de tudo. Então, por isso que a gente não pode se culpar de tudo, né? A gente precisa assumir aquilo que é nossa responsabilidade e fazer. É muito diferente do que tentar assumir tudo o que acontece, tentar ter o controle das coisas. A gente fala de autocontrole, o controle da minha vida. Eu escrevo a linha da minha vida, eu escrevo o que eu quero para minha vida. E enquanto os meus filhos são incapazes, eu vou decidir a escola que eles vão, né? Até a religião, que é a gente que leva eles para a igreja, os amigos que vão ter, porque a gente geralmente é os filhos dos amigos da gente. Eu resolvo, né? Mas isso não significa que eu tenho controle absoluto. Então, por exemplo, o bebê tem gases, o bebê chora, o bebê tem cólica. A questão da chupeta, é o que eu falo, a gente como profissional, como consultora em aleitamento materno, eu oriento, eu falo de tudo. A opção eu sempre deixo para quem? Para a família. É uma opção familiar. Você está sabendo dos prós, dos contras, mas é uma opção familiar e nós temos que respeitar. É menos julgamento e mais acolhimento. Exatamente. É isso que precisa Essa ter é a palavra, acolhimento. Acolhimento. É o que faz sentido, o que conforta o teu coração é onde cada mãe deve decidir, deve seguir, né? A gente só não deve seguir e decidir por ficar reclamando. Eu falo, gente, ficar reclamando, ficar colocando mimimi, isso não adianta. Isso não adianta. Eu vi E até no estudo uma vez de um pessoal que eu sigo, ele estava até mostrando uns estudos que reclamar adoece. a total Doentes de tanto atrai reclamar. coisas ruins. Atrai coisas ruins. Quando a gente tem uma fé, quando a gente tem um positivismo, isso aí vira como se fosse uma armadura na gente.
Pode vir coisas ruins, que a nossa armadura tá lá. Não, eu sou positiva. Isso aí não vai me derrubar. Isso aí não vai. Claro que de vez em quando acontece, dá uma amolecida, né? Ainda mais nós mulheres que temos a situação hormonal aí. Mas, conforme mais a gente vai praticando esse positivismo e esse crescimento, e vamos lá, não, isso aqui não vai me incomodar, isso não vai me magoar, mais a gente vai praticando e mais essa armadura aí vai se blindando. Sim, é verdade. Mas nós vamos ficando fortes também, né, Ana? A gente vai se É. conhecendo. Isso com o tempo. E para a gente ficar forte, né, a gente precisa passar por momentos fracos. Que é aquilo que a gente estava conversando, é o fundo do poço, é o momento fraco que faz a gente parar para pensar e que faz a gente crescer. Né? Então, a gente precisa ter os momentos ruins para ser forte também. Olha que frase interessante que eu li esses dias. Tempos difíceis produzem homens e mulheres fortes. Forte, total. Mulheres e homens fortes produzem tempos fáceis. E tempos fáceis produzem homens e mulheres fracos. Olha, então, nós só vamos uma roda, crescer. né? Volta. E vai. Crescer na dificuldade, não tem jeito. Porque ninguém é sempre bom, ninguém é sempre forte. A gente vai ter esses momentinhos aí, né? Isso mesmo. E aí, vamos lá, o próximo assunto? O que você mais quer abordar? Do que eu meio que pensei, assim, eu falei um pouquinho de tudo. Do que eu tinha pensado aqui. Você tem alguma coisa aí para falar? Ou alguém para perguntar? Aproveita aí. Eu queria perguntar. Eu sei que você é super determinada. Eu sei que você... Isso é da Ana. Isso não foi uma coisa que aconteceu na gestação, nem no pós-parto. Mas existem pessoas que podem descobrir isso também na gestação. A também, qualquer momento. né? E também no pós-parto. Como que você consegue, Ana, se manter disciplinada e focada, assim? Como é que você consegue colocar... Eu sei que você falou para mim de pequenos objetivos, então eu queria que você falasse um pouquinho disso para as meninas. Porque quem te vê fala, nossa, olha essa daí. Ela pega o nenê, ela vai, ela malha, ela consegue comer. Acho que a primeira coisa é não ter preguiça. A preguiça impede muita coisa, entendeu? Se eu tô num dia que eu deixo a preguiça entrar em mim, é onde eu não consigo fazer as coisas. Eu não vou lavar a louça, eu não vou cuidar bem da filha, eu não vou brincar com ela, eu não vou arrumar a cama. Então, a preguiça, eu vejo que é a primeira coisa que a gente tem que deixar para lá, que a gente tem que vencer, né? Então, quando a gente acorda, agradecer pelo dia, né? Eu acho que isso é importante. A gratidão é a palavra mais importante que eu vejo, assim. Mais importante. Se uma pessoa me deu um bom dia, se uma pessoa, sei lá, fez alguma coisa por mim, se minha filha me deu um abraço, se a gente for grata a essas pequenas coisas, já muda total o dia, né? Então, burlar, né? Escapar da preguiça, porque a preguiça impede muita coisa. Se planejar, né? É uma outra coisa que me ajuda muito. Na noite anterior, eu já planejo o que eu gostaria, não o que eu vou fazer, mas o que eu gostaria de fazer, né? E esse planejamento ajuda, porque eu já tenho tudo na minha mente. Então eu vou acordar mais ou menos tal horário, e aí tal horário mais ou menos então eu vou fazer isso, e aí dá tempo de eu fazer isso. E aí é onde me traz, para mim, Ana, tá? Me traz muita felicidade quando eu chego no fim do dia e eu consegui conquistar muitas daquelas coisas que eu planejei. Por quê? Se eu planejei, é porque eu tive vontade, né? Ninguém me mandou, eu tive vontade. E eu consegui fazer elas, me dá uma sensação de poder, me dá uma sensação de... Ai, Ana, parabéns, você merece. Ai, Ana, você é demais. Tipo assim, eu fico me achando, entendeu? Tranquilo, né, Ana? Você não faz isso para mostrar nada para ninguém. Não, Tem gente que imagina. acha que porque, por exemplo, você tem muitos seguidores, tem pessoas que podem achar que de repente você faz isso para os seguidores. Mas na verdade, isso você só consegue fazer porque você faz para você. Na verdade, eu mostro, né? Eu acho que tipo 20% da minha vida no Instagram. Que nem ontem, até uma amiga minha falou assim, Ana, todo dia eu assisto a Ana Luísa. Eu falei assim, é uma pena eu não conseguir mostrar a rotininha dela à noite, porque tá tão bonitinha e eu gostaria de compartilhar isso, né?
Está tão gostosa a rotininha dela à noite, assim, mas tem muita coisa que eu não mostro. Até porque, gente, eu não quero viver com o celular na mão, né? E coisas ruins eu compartilho também, né? Mas isso eu falo que eu já vi, eu já vivia antes. E mesmo quando eu acabar e parar com o Instagram, é uma coisa que eu vou continuar vivendo, que é o quê? Eu planejei fazer isso e vamos atrás de conquistar. Por que que a gente estuda um monte para passar na prova? Por que que a gente se esforça para acabar a faculdade e arranjar um emprego? Por que que a gente não pode se esforçar para poder fazer alguma coisa para a tua vida? Não só de carreira, mas para a tua vida com o marido, com a tua filha, para tua casa, né? Então a gente acaba se esforçando muito para passar na faculdade, passar num curso ou para arranjar um bom emprego e a gente acaba de planejar, acaba esquecendo de se planejar e ir atrás de algumas conquistas para o nosso dia a dia mesmo, né? É verdade. Então, o planejamento me ajuda, isso me dá uma sensação muito gostosa, sabe? E eu percebo que é difícil, né? É que nem eu demorei 34 anos, quase 35, para eu começar a cuidar do meu rosto. Eu tinha uma dificuldade enorme. Eu comprava produto e desistia, aí eu ia dormir com maquiagem, muita dificuldade. Eu compartilhei isso um pouquinho, muita dificuldade. Até que chegou 2020, eu falei, cara, até quando eu vou ficar levando isso? Eu vou chegar com meus 50 anos, com o meu rosto, que as pessoas vão perceber que vai achar que eu tenho 70, eu quero chegar nos 50, tipo, né, com a pele normal, pelo menos. Então, são decisões que a gente toma, e eu falei assim, não adianta eu pôr culpa nos outros, né, eu que tenho que decidir isso, e quando a gente toma a decisão de alguma coisa de mudar na vida, vai ter muitos desafios. Muitas vezes eu chego à noite, eu falo, ai, gente, eu vou deitar. Não, não vou lavar o rosto. Não, é só hoje, não vou. E a gente tem que brigar com a gente mesmo. A gente tem, nem sempre é fácil. Vocês acham que malhar para mim todo dia é fácil? Não é. Vocês acham que comer saudável todo dia para mim é fácil? Não é. A maioria dos dias 90% das vezes é. Mas 10% não. E nesses 10%, você que decide. Será que eu consigo superar isso? Será que eu consigo burlar essa preguiça, esse negativismo que está querendo vir aqui? Ou será que eu vou me entregar, né? Então é onde eu consigo conquistar minhas coisas aí. E se reinventar, se reinventar. Que Se legal, é rein- isso aí. É uma grande lição para nós. Então, assim, gente, por que que nós chamamos a Ana aqui? Teve todo aquele problema lá, quem tá aqui com a gente desde o comecinho da internet, caiu, e aí ela acabou que entrou no perfil do esposo dela, tá? Mas o Instagram da Ana é eu. Fala aí, Ana, certinho, porque eu errei umas 3 vezes. Underline em forma. Isso. E aí queria que vocês seguissem a Ana. A Ana, assim, ela expõe o dia dela, mas expõe sempre acrescentando na vida da gente, né? Eu lembro uma vez que você falou assim que o jeito que você acorda define o resto do seu dia. Total, Neia, total. Total. Se você acordar reclamando, se você acordar com preguiça, o resto do seu dia vai ser com preguiça. Vai se O marido arrastar. o Ricardo leu esses tempos atrás um livro, que até é um que você indica, né, Ganão? Arrume a sua cama. E ele falou assim: quando você aprender a acordar e arrumar a tua cama, o resto do seu dia vai render, né? A primeira tarefa do dia, tem que arrumar a cama. Olha lá, ele falou que indica o livro que é muito bom para conseguir conquistar algumas coisas aí. Mas anteontem nós estávamos falando com a Rose da Organize Você sobre organização. E o quanto de benefício traz você Total! simplesmente arrumar suas gavetas, te ajuda a Eu sou fã, pensar. eu sou fã. Eu sei. Te ajuda a pensar, te ajuda a enxergar com mais clareza. O simples E fato não de só você isso, a gente parar. aproveita a organização para tirar, principalmente, eu acho que esse é o principal, assim, tirar coisas que a gente não usa, porque a gente acaba Legal. acumulando tantas coisas que a gente não usa, que dá pra gente doar, que dá pra emprestar, que dá pra, sei lá, fazer o que Você você nem quiser. lembra que você tem. Você pega uma blusa e fala, gente, eu tinha essa blusa. E assim, e outra, tantas Aí você pessoas começa a usar precisando. ela, ou você dá pra alguém. Tantas pessoas. Então, assim, e esse fato de você se manter organizado, pelo menos na sua rotina, alguma coisa, a cama, a gaveta, a louça na pia,
Gente, isso faz um bem enorme pra gente. Em vez de só reclamar, pô, eu tenho que arrumar minha cama. Uma vez eu também li uma frase assim: tava inverno e chovia. E alguém Uhum, disse: ah, tá chovendo. E aí você uhum, pode pensar: ou eu reclamo por estar chovendo, ou eu uhum. agradeço por ter acordado. Sim, Então, é. escolhe, decide. Teve Só uma não época fica assim, a parado. psicóloga, a Liane, linda, maravilhosa, que você está acompanhando, gravidíssima, que eu acho que não nasceu ainda. Não, ainda não. Ela falou assim para mim uma vez: Ana, você pisa, você está saindo de casa e vai para o trabalho, e você pisa no cocô do cachorro. Você tem três opções. Você pisa no cocô do cachorro e reclama: poxa vida, por que ela tá vendo? Meu dia já vai ser horrível, já nem saí de casa, já aconteceu isso. Ou você pisa no cocô do cachorro e fala: nossa, ainda bem que eu estava aqui na frente de casa, vou ali rapidinho trocar o sapato e tá tudo certo, e agora eu vou prestar atenção. Entendeu? Então quem decide é a gente. Quem decide como é que vai ser o dia, se o meu dia rende, se eu me sinto feliz porque o dia rendeu, é a gente que decide. Agora, se você tudo bem, não render, não fazer nada, e tá tudo bem para você, beleza. Agora, se você não rende e isso está te incomodando, é onde a gente queria dar ó, vamos mudar essa chavinha. É isso Vamos aí. mudar essa chavinha. É o sinal que você está esperando, que você está precisando para mudar, para buscar, Exatamente. para ir atrás, para se E não mexer. adianta, não adianta, Néia, querer fazer grandes mudanças. Precisa ser pequenas, precisa ser devagarzinho, porque o importante não é a mudança, é a constância dela. Aliane, ai, linda, amo ela, E maravilhosa. Maravilhosa. E é a constância disso, né? Você manter esses novos hábitos, essas novas atitudes, porém constantemente, né? não Porque adianta eu senão. querer É, acordar hoje e querer malhar igual você, por exemplo, andar de bicicleta tanto de quilômetros que você anda, correr 8 quilômetros. Não, não vai, não é assim que funciona. Então é melhor eu é, pegar o marido, fazer que nem eu fiz hoje. Máscara em todo mundo, a Valentina dormindo, catei ele rapidinho, levantamos cedo, vamos dar uma volta, umas duas, três. Chegou no limite, vem para casa. Você não precisa se machucar. Mas é. amanhã vai de novo, depois de amanhã de novo. E quando você vê, já está andando mais, já tem Aham. mantendo a respiração melhor, conseguindo ir mais longe, Não só conquistando. para o exercício, né, Néia? Todo mundo assim acaba se remetendo a mim no exercício porque eu gosto muito, gente. Isso está de mim. Eu fui atleta, então assim para mim é gratificante. Eu não consigo ficar sem exercício físico. Mas essa questão assim da gente se inovar, se inventar e manter constante é em tudo, né? Como nós vamos lidar com o marido, como nós vamos lidar com o filho, como que nós vamos brincar, se a gente vai ficar sentado no sofá mexendo no celular ou se a gente vai sentar no chão e brincar com o filho. Para tudo, né? De se auto-vigiar, eu acho que isso é importante. Né, se vigiar e dar uma certa cobradinha, porque senão, se a gente fica no comodismo, a vida fica estagnada, E né? ela é Então, muito rápida, né, Ana? sair do comodismo, Ela passa rápido, é implacável. Ó, a Dona Luísa muito. ontem, eu tava lá vendo Muito. o cabelinho dela nascendo. Olha aí. Foi correndo pra lá e pra cá. Quando você E as vê, pessoas perguntam assim: ah, Ana, você vai ter outro? Eu falo: olha, não sei, por enquanto não planejei nada. Ai, mas é porque passa tudo tão rápido, você não vai ter outro. Eu falo: gente, eu curti tanto, eu tô curtindo tanto, eu tô aproveitando tanto em fase. cada fase que eu não sinto falta do passado, porque foi tão bem aproveitado que eu não fico assim. Ai, nossa, tô com saudade. Não, eu aproveitei muito e pretendo cada vez mais aproveitar. E se, Cada e se vez você tiver outro filho, não vai ser por saudade de ter um bebê, mas porque não, você quer um outro filho, um irmão para Ana Luísa, quer viver tudo aquilo de novo, não é? é, é. E vai ser uma nova experiência, que é outra Ana agora, Mas por né? enquanto estamos sem planejamentos. Nossa, eu sou total outra Ana, total. Né? E é assim mesmo. E, gente, ó, é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? A Liane disse assim, ó, Rihi, uma honra. Ana, muito didática, ótimo exemplo. Meu marido falou verdade, acho que quando eu falei da caminhada, de começarmos devagar, aos poucos, Sim. indo, né? E aí, eu acho que é isso. Quer deixar alguma mensagem aí pra galera, Ana? Ah, vamos fazer uma print Ai, meu Deus, pra vamos. gente Você faz postar. aí que eu sei, eu tô no marido aqui. Aí. Ai, deixa eu pôr um filtro, gente, calma.
Eu não coloquei filtro? Nossa, não tem, meu marido não tem filtro. Então vamos lá, sem filtro Tem, né? mesmo. Peraí, deixa eu ver, tem um filtro aqui? Não. Ai, eu não coloquei. Aí, pronto. Eu não coloquei filtro porque eu achei que era o filtro que tava travando. Ixi, travou, olha lá. Não, Vamos lá, Ana. nossa, as olheiras aqui tá tenso. Não, vamos lá. Foto para o nosso feed. Ah, Aí. tá travando aí agora, ó. Tá Tá travando, vendo? é. O Mas, negócio. ó, É, eu não eu coloco quero por filtro. agradecer. Eu quero agradecer muito você por ter se disposto aqui, por ter aberto sua alma aí para nosso coração, ter falado de você, da sua intimidade, né? E de coisas que talvez a gente não vê você falando no dia a dia lá, né? Mas quis fazer de uma forma diferente. E eu quero te agradecer muito pela pessoa que você é, pela pessoa que eu convivo. A gente convive pouco de se ver, mas a gente se É, fala mas bastante. essa mensaginha sempre se fala. É legal, né? É. E eu quero te agradecer muito, você, ó. Um beijo para você, para a Luísa e para o Ricardo, tá? Um Beijo. super beijo, Desculpa o super enrosco aí obrigada. no comecinho. Oi? Desculpa o enrosco aí da Ah, internet no faz, começo. faz parte. E eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera. Uma mensagem, vamos lá. Gente, aproveite. Aproveite cada dia, faça o seu melhor, né? Agradeça a Deus por ele ter te dado mais uma chance naquele dia. E se no dia anterior não foi bom, faça daquele dia o melhor que você pode fazer. Essa é a mensagem. Faça o melhor que você pode fazer. É isso aí, ó, que linda. Gente, meninas, é isso. Quero agradecer muito, muito a cada uma, tá? Que tá aqui, cada menino, cada menina que tá aqui com a gente. E espero vocês amanhã. Amanhã a Laura vai estar com o Dr. Caio, ele é pediatra. Vai falar sobre os cuidados do bebê nos primeiros dias de vida, os desafios que a mãe enfrenta, o que esperar nos primeiros dias. A Laura e ele que vão fazer a live de amanhã, tá? Eu Legal. quero muito agradecer vocês. E assim, semana que vem acho que tem mais algumas lives. Eu acho que vai vir a Carol, que faz Ah, Chantal. Vai vir falar sobre Chantal nos bebês. Eu vou ver certinho o dia com ela e eu vou marcar com vocês, tá? Tá meio corrido. Então, assim, alguns profissionais, alguns médicos querem repetir, querem fazer outras lives falando de outros assuntos. Então, nós vamos dar uma pausa por esses dias, porque tá bem corrido pra gente. E aí nós vamos retomar de novo com uma programação, igual nós fizemos, mas nós vamos avisar vocês, tá? Mas semana que vem ainda tem a Carol, ainda tem a Sandra do Banco de Leite, que eu quero trazê-la para falar com a gente sobre uma campanha, para a gente movimentar um pouquinho aí, ajudar nos toques. verdade. Uma amiga minha, Vivi, que também ganhou nenê faz pouco tempo, pediu para falar que o Banco de Leite está necessitando de doações, que é muito simples, é só ligar lá e o pessoal Uhum. na casa, né, Neia? Você pode falar com Sim, mais brevidade que eles estão necessitando, né, de é, doadores de leite. gente, Mamães que estão amamentando, que tem bastante leite aí, pode estar doando. O Banco de só Leite está ligar aí. que eles vão na sua casa, eles escolhem o Leva, exame, eles levam o frasco e passam a recolher. Então, assim, e o teu leite pode ajudar muito os bebezinhos da NEL. Então, assim, nós precisamos de doadores, né? O banco precisa, o banco de leite precisa, os bebês da NEL precisam. Então, assim, aquilo que está sobrando para o teu filho, você pode ajudar outros bebês. Então, eu vou trazer a Sandra aqui, vou combinar certinho com ela, eu vou avisar com uns 2 dias antes, vou pedir para todo mundo avisar aí, para todo mundo poder assistir e você marcar uma amiga que está grávida, né? Ou que pariu agora, que tem bebê, que está amamentando, que pode ajudar e vai ser muito útil, tá? Gente, brigadão, Ana. Você mora no Beijo. meu coração, você sabe disso. Também. Obrigada por tudo. Viu? E a hora que passar tudo isso, nós vamos sentar e tomar aquele café. Vamos, porque ó, já tá ó, de tempos. Já até Já caducou, faz um ano e vai 8 meses caducar. já. Não, mas nós vamos voltar, vamos deixar passar tudo isso aí, tá? E vai dar tudo certo. E pensar lá na frente, gente, que Deus é Deus, nós temos que confiar. Se você vê a televisão, hoje eu tava até, parei um pouco para ver, porque eu já não vejo mais direito, porque não dá, é muita coisa. E eu fiquei assustada com os números que subiram muito dos casos de Covid. Mas, gente, nós precisamos acreditar. Se a gente entrar nessa neura, nós vamos se cuidar, nós vamos fazer a nossa parte, nós precisamos ter as nossas atitudes de higiene, usar máscara, evitar sair de casa. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas nós precisamos confiar. Porque, ó, tudo tá aqui.
Se a gente colocar que o negócio tá muito ruim, vai ficar pior. Se a Vai. gente colocar na nossa ideia e comprar a ideia de que nós vamos sair disso tudo e que vamos conseguir caminhar e todo mundo junto, nós vamos ser mais forte, vamos caminhar mais junto, vai ser melhor, né, Ana? Do que viver Exato. nessa neura de que o trem tá ruim e vai piorar. Então, ó, a live vai cair, falta 1 minuto para cair, mas eu quero, ó, agradecer, dizer meu muito obrigada a vocês que estiveram com a gente durante todos esses dias aí de live. Amanhã ainda tem o Dr. Caio com a Laura, tá? Vai falar com vocês. E semana que vem tem a Carol. Ah, e tem a doutora Juliane, que é dermato, que quer vir também dar uma palavrinha com vocês. Então, acho que a quarta-feira ela, mas eu vou confirmar tudo certinho e eu passo para vocês. Tá bom? Um beijo. Beijo, pessoal. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.